Com a atual pandemia da Covid-19, você com certeza conhece, e espero que tenha tomado, as vacinas que surgiram em decorrência da doença. Mas, você conhece como elas geram resposta imunológica no nosso corpo? Especificamente de uma, a vacina Pfizer, que usa a tecnologia de nanocápsulas de lipossoma? Não? Então bora conhecer mais sobre esse assunto, de nanocápsulas de lipossomas para entrega de fármacos. Nós somos do grupo 9 do Seminário de Química, da turma 022D de Farmácia da Universidade de São Paulo. As nanocápsulas de lipossomas são uma nova tecnologia que surgiu para a entrega mais eficiente de fármacos, visando a diminuição dos efeitos colaterais e uma liberação controlada do fármaco no organismo. Porque, como vamos falar mais pra frente, em terapias convencionais existem um pico de dosagem muito alto no corpo que pode acabar sendo tóxico. Bom, pra gente entender melhor as vantagens das nanocápsulas de lipossoma e o que elas são, primeiro a gente precisa entender as formas farmacêuticas convencionais e a farmacocinética tradicional delas também. Falando sobre as formas farmacêuticas, elas são a forma final como o medicamento se encontra. E falando das formas farmacêuticas convencionais, são a forma como nós, no dia a dia, encontramos a maioria dos medicamentos que utilizamos, como comprimidos, cápsulas, xaropes, remédios em gotas e etc. E falando sobre a sua farmacodinâmica, eles basicamente atuam com a ingestão, né, no caso de comprimidos, sua absorção pelo intestino, metabolização pelo fígado e que acaba caindo na corrente sanguínea, indo para o corpo todo, não só para o tecido aonde você precisa que o remédio haja. Então é daí que surgem muitos efeitos colaterais. Com certeza você já fez a pergunta: como o remédio sabe que eu tô com dor de cabeça? A resposta é: na verdade, ele não sabe. Se você toma um comprimido para dor de cabeça, ele é absorvido pelo seu corpo e metabolizado, ele cai na corrente sanguínea e vai para o seu corpo todo, não só para a cabeça. Então, ele acaba agindo na cabeça, mas pode agir em outros locais do seu corpo, gerando os efeitos colaterais. E é aí que entra uma das grandes vantagens das nanocápsulas de lipossomas, pois, por serem muito pequenas e terem princípios como a vetorização, acabam que elas conseguem chegar só no local onde precisam, diminuindo os efeitos colaterais. Outra coisa muito interessante é que, como eu disse no começo do vídeo, terapias convencionais tendem, devido à sua farmacocinética, gerarem elevados picos de concentração no sangue e depois o seu declínio, como mostrado nesse gráfico. No nosso corpo existe uma faixa de concentração ideal que seria a faixa terapêutica, que é onde a concentração que o fármaco tem que estar no corpo para ele fazer efeito e não acabar se tornando tóxico com um pico elevado ou ineficaz com um pico muito baixo. E em sistemas convencionais de fármacos, acabam que, com o tempo, devido aos elevados picos de concentração que as terapias vão ocasionando, o corpo acaba criando resistência, ou seja, sendo necessário cada vez mais doses mais altas do fármaco para que faça efeito, porque ele está passando da faixa terapêutica do corpo, o que acaba ocasionando a resistência. E é aí que entra uma grande vantagem das nanocápsulas de lipossomas, pois as nanocápsulas são um sistema de liberação controlada, ficando dentro da faixa terapêutica a maioria do tempo, levando com que o corpo crie menos resistência ao fármaco, ou seja, as nanocápsulas conseguem fazer com que o fármaco haja melhor no corpo, levando a melhores resultados. Levando a vantagem de que, como as nanocápsulas são um sistema de liberação controlada, e como elas ficam dentro da faixa terapêutica do corpo, elas acabam liberando menos fármaco para fazer efeito, pois elas já estão dentro da faixa terapêutica do corpo e não ocasionam picos de dosagem, diferentemente das terapias convencionais. Tendo menos fármaco no corpo, fazendo o mesmo efeito, acabamos tendo menos efeitos colaterais. Ou seja, aí entramos numa grande vantagem das nanocápsulas de lipossomas em relação às terapias convencionais.
Bom, vou falar sobre os tipos de nanocarreadores e com foco principal nas nanocápsulas de lipossoma. Bom, temos que entender que as diferentes necessidades terapêuticas de cada paciente vão exigir um sistema de entrega de fármacos específico e dessa forma oferecer um tratamento eficaz e também, o mais importante, seguro. Dessa forma surgiram os nanocarreadores, que são meio inteligentes sistemas de entrega de fármaco, pois eles atuam de maneira seletiva e conseguem aumentar a eficiência terapêutica de diversas substâncias. Isso acontece principalmente devido ao aumento da estabilidade e solubilidade do fármaco e também porque ele consegue direcionar o princípio ativo diretamente ao seu sítio de ação, ou seja, no local de ação onde o fármaco deve agir. Dessa forma, ele consegue evitar diversos efeitos indesejados. Bom, e ele também tem o seu tamanho reduzido, o que ajuda ele a ultrapassar várias barreiras biológicas e dessa forma aumenta a sua biodisponibilidade. Então eles são classificados em três tipos: as nanopartículas metálicas, os óxidos metálicos e as nanopartículas de polímeros e surfactantes. O nosso foco vai ser as nanopartículas de polímeros e surfactantes, onde eles são classificados de acordo com a sua estrutura básica, como nanoemulsões, nanosferas, nanocápsulas, lipossomas. E a vantagem principal das nanocápsulas é que eles têm uma enorme versatilidade e só vai depender de acordo com os polímeros que vão ser usados nele, que são variados. E isso vai ajudar dependendo do princípio ativo. Também tem a questão da estabilidade que ele tem no meio orgânico e também da sua velocidade de liberação do fármaco em função do tempo. Já os lipossomos, eles são vesículas esféricas formadas a partir de bicamadas lipídicas de fosfolipídios. Bom, por ter essas características, ele consegue encapsular fármacos no seu meio interno. E devido a essa característica anfílica, ele consegue manter os fármacos hidrofílicos que têm afinidade com água no seu meio mais interno, numa região polar, enquanto fármacos lipofílicos ficam nas suas camadas lipídicas. E as suas principais vantagens por causa disso é proteger esses fármacos de fluidos corporais biológicos, evitando assim que eles se degradem ou tenham uma perda da sua atividade farmacológica. Outra característica especial dela e uma grande vantagem é a sua ligação em conseguir modificar a sua superfície. Dessa forma, ele consegue aumentar o tempo de meia-vida dele e também a capacidade de atingir órgãos específicos, locais específicos. Por exemplo, estudos que estão sendo feitos para ligar esses lipossomos a anticorpos monoclonais por meio de ligantes PEG, que são ligantes de polietilenglicol. Outra vantagem é, devido às suas camadas lipídicas, ele tem a propriedade de fazer uma fusão com as membranas celulares e entregar o fármaco através dessa forma. E também pelo processo de endocitose. E as suas características físico-químicas vão depender muito dos fosfolipídios. Então, tanto sua permeabilidade, quanto sua densidade de carga, vão ser todas características dos fosfolipídios. E esses fosfolipídios podem ser tanto natural quanto sintético. E agora, falando sobre o mecanismo de ação, de como esse lipossomo vai entrar na corrente sanguínea e atuar o seu efeito, liberando o fármaco, vamos ter dois tipos, o mecanismo ativo e o mecanismo passivo. O mecanismo ativo, ele forma um complexo nanocarreador fármaco, onde ele vão se introduzir os ligantes nessa lipossoma que vão se ligar aos receptores de certas células, onde ele vai atuar e liberar o fármaco. Enquanto o mecanismo passivo vai ser pela internalização e alta concentração do lipossoma em um local onde, a partir dessa concentração alta, depois vai liberar o fármaco. Bom, para a gente entender como que funciona a vetorização ou o direcionamento, a entrega dos fármacos, temos que entender como que funcionam os métodos convencionais. Então, os métodos convencionais, a sua farmacocinética funciona da seguinte maneira: ele tem que passar primeiro pelas barreiras fisiológicas, na maioria das vezes, e após passar de diversas barreiras fisiológicas, onde o fármaco vai acabar se perdendo ou não, quando ele chega na corrente sanguínea, ele acaba sendo distribuído por todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. O problema disso é que a gente não tem um controle específico de quanto fármaco vai chegar na corrente sanguínea e quanto dele vai chegar no local de ação. Então acaba resultando em múltiplos problemas para a gente. Por exemplo, problemas de efeitos toxicológicos, de doses tóxicas no ser humano, porque ele tomou doses demais, porque ele tem que tomar várias doses, porque o efeito uma hora vai acabar passando. E também problemas de dose mínima, onde tem que ter uma dose mínima para ter um efeito farmacológico. Dessa forma, a gente acaba tomando várias doses de medicamentos até chegar no efeito terapêutico.
Então, entendendo um pouco isso, temos que entender que os vetores surgiram exatamente para ajudar e corrigir esse problema, onde os vetores eles se ligam a fármacos e acabam protegendo e levando eles aos seus sítios específicos de ação. Então, o vetor serve muito para isso e também para gerar um acúmulo maior nos locais de ação desses fármacos. Então, os vetores vão servir para direcionar o fármaco e temos um maior controle de onde esse fármaco vai acabar atuando e se depositando. E o nosso vetor é o lipossoma, que é o que a gente está falando muito nesse trabalho. Bom, após sabermos que o lipossoma age como um vetor para os fármacos, vamos falar um pouco sobre como ele entrega o fármaco diretamente no seu sítio de ação. Então, quando ligamos o lipossoma a um fármaco, existem mecanismos ativos que vão funcionar a partir do momento que o lipossoma interage com a célula. E existem 4 tipos. O primeiro tipo é a troca de lipídios ou proteínas com a membrana celular. Aí, nesse momento, o lipossoma vai acabar desestabilizando e liberando o conteúdo dentro dela, o fármaco, no citoplasma da célula. O segundo tipo é por endocitose, e após o lipossoma sofrer endocitose, a membrana do lipossoma vai acabar sendo rompida por enzimas digestivas do lisossoma, libertando dessa forma o fármaco contido dentro dela no citoplasma da célula. O terceiro tipo é a adsorção ou a ligação do lipossoma com as membranas celulares. E o quarto é através da fusão do lipossoma com a membrana celular, porque eles têm uma grande afinidade. Dessa forma, o fármaco vai entrando dentro da célula do sítio ativo. Bom, após sabermos um pouco mais sobre esse vetor que é o lipossoma, devemos entender que a sua forma de eliminação pelo corpo é através da metabolização pelo fígado ou pela eliminação de macrófagos, que vão ser células que conseguem degradar essas substâncias estranhas do nosso corpo. E bom, agora eu vou falar dos tipos de lipossomas, começando com os lipossomas convencionais, que são os lipossomas formados por fosfolipídios neutros ou carregados ou feitos de colesterol e que variam suas características físico-químicas a partir do tamanho, da sua fluidez, da composição da sua bicamada lipídica. E a diferença desses lipossomas convencionais são mais em tamanhos mesmo. Por exemplo, os SUV, que são já lipossomas unilamelares, que são que compõem o tamanho de 20 a 100 nanômetros. Temos os LUV, que são lipossomas unilamelares que variam no tamanho acima de 100 nanômetros. E temos os MLV, que são lipossomas de multilaminares, múltiplas lâminas de bicamada fosfolipídica. E o seu tamanho é acima de 0,5 micrômetros. Bom, falando sobre o segundo tipo, temos os lipossomas de longa duração. Eles são obtidos de maneira diferente, ligando na superfície do lipossomas, um componente hidrofílico natural ou um componente polimérico hidrofílico sintético, como por exemplo o polietilenglicol, PEG. Bom, essa camada extra que colocamos no lipossoma vai impedir o reconhecimento e a captura do lipossoma pelo sistema fagocitário mononuclear. Dessa forma, ele tem menos chances de serem inibidos e eliminados. Bom, falando sobre o terceiro tipo de lipossoma, temos os lipossomas de sítio específico. Esses lipossomas eles vão ser modificados para aumentar a sua especificidade no sítio de ação, ou seja, para ir diretamente no sítio de ação que ele tem que ir e não se ligar, não ter interação a outros locais, e também dessa forma aumentando a sua concentração de fármaco nesses locais de ação. E para isso são utilizados ligantes que vão ser acoplados na sua superfície, e esses ligantes vão servir como meio que um passe-livre, que vão permitir o reconhecimento desses lipossomos com outras células específicas, dessa forma aumentando a sua seletividade e a concentração desse fármaco nesses locais de ação. Bom, e por último temos os lipossomas polimórficos. Esses lipossomas eles são reativos devido a uma mudança na sua estrutura, como mudanças no pH, na temperatura ou na carga eletrostática. Devido a isso, vamos ter lipossomas que são sensíveis ao pH, por exemplo, que são carreadores que vão, pelo nome já diz, vão ter um composto que vai ser mais sensível ao pH, como por exemplo o fosfatídeo letanolaminas. E por esse motivo, quando esses lipossomas chegarem em meios que têm um pH mais reduzido, como o citoplasma ou o fluido intersticial, eles vão acabar interagindo e liberando esse fármaco no meio. E por último, dos lipossomas polimórficos, temos também os lipossomas catiônicos, que são lipossomas que vão ter cargas positivas na sua superfície.
e devido à simples complexação eletrostática, vão conseguir chegar de modo mais fácil no interior das células, já que elas vão ser uma carga positiva e a membrana das células vão ter uma carga mais negativa. Dessa forma, rola uma atração por ambos terem cargas opostas. E elas também são os lipossomas mais usados para imunologia ou para métodos físicos como a transferência gênica. Agora que a gente já conhece mais sobre as nanocápsulas de lipossomas, é possível citar mais vantagens delas. Como já é intuitivo e dito no começo do vídeo, devido a elas agirem direto nas células-alvo, a gente tem uma diminuição nos efeitos colaterais e uma biodisponibilidade muito maior. Afinal, o organismo consegue aproveitar muito melhor o fármaco dessa forma. E também, outra grande vantagem são que ele consegue armazenar diversos ativos, hidrofóbicos ou hidrofílicos, devido à sua grande vantagem de ter uma membrana fosfolipídica que tem como grande característica uma parte hidrofóbica e hidrofílica, conseguindo abrigar esses dois tipos de ativos. E agora, falando um pouquinho sobre o processo de produção das nanocápsulas de lipossomas, existem dois processos de produção principais. O clássico, que foi um dos primeiros a ser, que foi o primeiro a ser utilizado, que é a hidratação do filme lipídico, que consiste em pegar um lipídio e dissolvê-lo em um solvente orgânico, geralmente clorofórmio, e depois a evaporação desse solvente orgânico por retroevaporação. Após isso, vai ter a formação de um filme lipídico que vai ser hidratado em água e após essa hidratação, a gente agita o recipiente, formando vesículas multinucleares com estrutura de bicamadas, como vai aparecer na foto agora. E agora o momento mais esperado do vídeo, as aplicações terapêuticas das nanocápsulas de lipossoma. Bom, a gente aqui vai falar de duas aplicações principais terapêuticas das nanocápsulas de lipossoma, que são as aplicações no tratamento de câncer e na produção de vacinas, como eu citei no começo do vídeo. Falando primeiramente no tratamento de câncer, bom, sabemos que os quimioterápicos são medicamentos extremamente fortes que resultam em muitos efeitos colaterais. Acho que a maioria das pessoas, quando pensam em quimioterapia ou uma pessoa com câncer, imaginam que ela sempre tenha muitos efeitos colaterais, como a perda de cabelo e fraqueza, e isso é ocasionado exatamente pelo remédio que, na terapia convencional, quando é colocado na corrente sanguínea toda, acaba por se ligar em células saudáveis, inibindo a reprodução, a mitose de células saudáveis, além das células tumorais. Bom, os lipossomas e as nanocápsulas estão chegando para resolver esse problema, uma vez que eles conseguem encapsular os fármacos e levar diretamente às células tumorais, deixando com as células saudáveis livres, para que não tenham tantos efeitos colaterais assim. Opa, olha quem voltou, diretamente de uma sala de aula do IQ da USP, para explicar mais didaticamente o que acontece quimicamente num tratamento oncológico, ou seja, para câncer, utilizando a platina e lipoplatina, que é o complexo de platina dentro de uma nanocápsula de lipossoma. Bom, para isso vamos entender melhor como funciona o DNA. Bom, o DNA ele é formado por bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio. As bases são adenina com timina e citosina com guanina. Essa é a estrutura do DNA. E, como já citado no vídeo, as células tumorais são células que se replicam demais. E para ocorrer a replicação, vem a enzima DNA helicase, né? Ela passa aqui
extracelular e monocelular, no meio extracelular ele se rompe e fica essa parte só aqui, né? E, bom, aqui a gente tem a estrutura da adenina e aqui a gente tem a estrutura da timina. Como eu disse, elas são ligadas por pontes de hidrogênio, ou seja, ligações intermoleculares. E o que a platina basicamente faz no tratamento do câncer? Ela vem aqui, a platina, o complexo da platina vem e acaba substituindo as ligações de pontes de hidrogênio por uma ligação coordenada, ou seja, as ligações intermoleculares acabam ficando ligações coordenadas, uma ligação química coordenada. E essa ligação acaba se tornando muito mais forte do que uma ligação intermolecular. E quando a enzima tRNA vem para abrir a fita de DNA, ela acaba que não consegue passar pela platina, porque ela não consegue quebrar essa ligação. E é assim que a platina funciona no tratamento para câncer. Só que o problema disso é que quando ela cai na corrente sanguínea, ela não vai só para células tumorais, ela vai para todas as outras células, inclusive as saudáveis. Por isso que a queda de cabelo é um dos efeitos colaterais do tratamento para o câncer, porque acaba que a platina se liga nas células do folículo capilar e acaba impedindo a replicação e dessas células, consequentemente, então, o cabelo, se ele não está sendo replicado, se as células do cabelo não estão sendo renovadas, o cabelo não cresce e acaba caindo. Então, esse é um dos grandes problemas, né, do complexo da platina. E aí que a gente entra com a lipoplatina, que seria a platina, o complexo da platina, dentro de um lipossomo, que por meios citados no vídeo já, de pH ou catiônicos ou difusão, consegue se ligar apenas às células tumorais, assim diminuindo os efeitos colaterais. Outro exemplo de fármaco que saiu muito bem encapsulado foi o fármaco DOX, usado para tratamento de vários cânceres, mas principalmente do câncer de próstata. Ele foi encapsulado a anisamida, que é uma molécula que se liga muito bem nos receptores sigma da próstata, fazendo com que o fármaco se ligue apenas lá e tratando os tumores apenas na próstata, otimizando muito bem o tratamento quimioterápico. Os medicamentos, as nanocápsulas, elas conseguem também agir muito bem dessa forma em pacientes em tratamento de câncer, porque quando uma pessoa tem câncer, acaba que os capilares dela ficam inflamados. E os capilares inflamados acabam tendo poros maiores, de aberturas entre 100 a 800 nanômetros. E as nanocápsulas são menores do que isso. Elas têm entre 60 e 100 nanômetros, o que acaba também facilitando a entrada da nanocápsula pelo capilar naquele tecido alvo onde está localizado as células tumorais. E nos capilares saudáveis, a maioria deles não tem tantos poros. Eles têm poros, né, para haver a troca entre as trocas gasosas entre líquido intersticial e tal, mas a maioria deles são mais sólidos. Esses poros grandes são causados pelas inflamações realmente causadas pelas células tumorais. E agora, a segunda aplicação terapêutica que eu citei no começo do vídeo sobre a vacina da Pfizer da Covid-19 e como ela age no nosso organismo. Bom, a vacina da Pfizer, ela utiliza da tecnologia do RNA mensageiro. Basicamente, o nosso corpo funciona à base de proteínas e as proteínas são formadas a partir de RNAs mensageiros, que são lidos por ribossomos dentro das células e, consequentemente, formam a proteína, as nossas proteínas, que vão gerar diversas funções no nosso corpo. E a vacina da Pfizer, ela consiste nesse RNA mensageiro contendo a receita para ser produzida a proteína que existe na superfície do coronavírus, a proteína Spike. Então, a vacina funciona trazendo a receita da produção da proteína Spike para dentro do nosso corpo, para que
para que o nosso corpo produza uma resposta imunológica contra essa proteína, já que essa proteína não é natural do nosso corpo, então o nosso corpo entende que aquilo é um corpo estranho. Então, quando ela começa a ser produzida dentro das nossas células, nosso corpo entende que aquilo é estranho e começa a produzir anticorpos contra ela. E é assim que a vacina da Pfizer forma a sua resposta imunológica contra o coronavírus, pois quando entrarmos em contato com o vírus, já vamos ter anticorpos, pois já tivemos contato com a proteína presente na superfície do vírus, o qual ele usa para entrar dentro das nossas células. Mas tem um problema. RNAs mensageiros livres na corrente sanguínea podem ser degradados por uma enzima chamada nuclease, produzida pelo nosso corpo. Então, a nuclease vai lá e quebra RNAs mensageiros presentes na nossa corrente sanguínea. Então, como a vacina da Pfizer consegue ser injetada no nosso braço e chegar nas nossas células sem ser degradada pela enzima nuclease? Simples. O nosso tema principal do vídeo: nanocápsulas de lipossomas. Sim, a vacina da Pfizer tem o seu RNA mensageiro da proteína spike encapsulado por uma nanocápsula de lipossoma, que permite a passagem pela enzima nuclease, fazendo com que a enzima presente na vacina não seja degradada e consiga entrar facilmente dentro das nossas células, devido à sua afinidade com a camada da célula, muito parecida com a membrana fosfolipídica da célula. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre nanocápsulas de lipossoma para entrega de fármacos, e nós esperamos que vocês, que estão aí assistindo, tenham entendido pelo menos um pouquinho de como as nanocápsulas funcionam, o que elas são, seus tipos, sua produção e como elas são importantes cientificamente para a saúde. É isso! Viva a ciência!